Cá estamos de volta com o nosso programa Eclésia dessa noite. A gente está ao vivo aqui pela sua Rede Século XXI. A Rede Século XXI, ela fica na região de Campinas, na cidade de Valinhos, no interior do estado de São Paulo. Você pode ligar para a gente, o nosso telefone é 19 3871 9620. Nesse telefone você pode deixar o seu comentário, a sua pergunta, a sua dúvida. Quem sabe a gente consegue falar sobre ela aqui. Ou também você pode mandar para a gente um e-mail no eclesia@rs21.com.br. O tema do programa de hoje é por que devemos rezar pelos mortos, né? De onde vem essa tradição, se é lícito ou não fazer isso. E a gente já começou quente o primeiro bloco, a gente já falou um monte de coisa interessante. Para encerrar o primeiro bloco que a gente estava falando, Padre Guido, sobre a comunhão dos santos, eu deixei uma pergunta no ar, que o senhor quase respondeu já. Quem ficou esperto até talvez tenha ouvido já a resposta do Padre Guido, mas vou refazer. Entendendo melhor a comunhão dos santos, que é um artigo de fé, sim, o qual todo católico deve acreditar, que faz parte da profissão de fé católica. A comunhão dos santos, Padre Guido, se a gente for entender em relação à nossa relação com esses outros níveis, ou esses outros estados ou dimensões, como o senhor usou, da igreja, nós que estamos na militante, ou a expectativa, que é o purgatório, ou a triunfante, que já é o céu, nós podemos, como o senhor disse, ter relações, comunicações com essas igrejas. Sim. Agora, em relação às almas do purgatório, propriamente dito, nós podemos rezar por elas, e elas podem rezar pela gente? Não. As almas do purgatório estão se purificando antes de chegar no céu. Nós chamamos as almas do purgatório de santas. Na verdade, não são santas, porque não estão no céu, mas um dia estarão. Nós adiantamos o título de santas. Agora, elas podem receber o fruto da nossa oração. Uma vez que elas chegam no céu, aí sim que elas se tornam intercessoras e podem também retribuir pelas orações que receberam da nossa parte. Isso confirma também a palavra do magistério da igreja, a autoridade da igreja, a autoridade do Papa, quando ele canoniza alguém, né, Padre Guido? Certo. Quando chega ao ponto de ser canonizado, significa que aquela pessoa não está no purgatório mais. Exato, está no céu, né? Temos a garantia e dogma de fé, a canonização de qualquer santo ou santa, né? Agora, uma coisa importante, acabo de dizer que as almas do purgatório aguardam ansiosas por uma nossa oração. E a igreja, que é muito sensível também diante desta necessidade espiritual, concede um grande benefício para as almas do purgatório nestes primeiros 8 dias do mês de novembro. Então quer dizer que não foi só ontem, que foi o dia 2, o dia propriamente dito de finados. Até o dia 8, quem fizer as atitudes que o senhor vai explicar agora, pode lucrar essas indulgências plenárias? Sim, pode lucrar e aplicar o valor da indulgência em benefício de uma alma do purgatório. Ou seja, fazer dedicando, pensando num fiel que já faleceu, quem vai lucrar as indulgências são aquela alma lá no purgatório. Exato. Quais são são 5 itens que a igreja quer que cada um de nós faça. Peraí, antes do senhor explicar os cinco itens, a gente sempre volta nesse assunto aqui, mas como sempre tem alguém com dúvida, primeiro explica pra gente, Padre Guido, o que é a indulgência plenária e depois o senhor explica o que tem que fazer para lucrar. Muito bem. Indulgência é a remissão, isto é, o perdão dos castigos temporais merecidos pelas almas pelos pecados cometidos enquanto estavam aqui na Terra. Certo? Elas se encontram num estado de purificação e deveriam sofrer castigos devido aos pecados. A indulgência é a remissão, isto é, o perdão destes castigos. E plenária é o perdão total. Por isso, um benefício muito grande e extraordinário, que é o poder do magistério da Igreja, em defesa, em benefício das almas do purgatório, concede nestes dias. Então vamos lá, apenas reafirmando o que o Padre Guido está dizendo, tá certo? Porque eu sei que esse assunto sempre chegam dúvidas depois durante a semana, porque muita gente tem dificuldade de entender o que é isso. É normal, a gente está aqui justamente, nosso papel é também fazer esse tipo de catequese. O pecado foi perdoado pelo padre, aquele pecado valeu o perdão. Sim. Mas as consequências daquele pecado permanecem. Exato. E aí, Padre Guido, a igreja recorre, que é papel dela, aos méritos eternos de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. A igreja, ao recorrer aos méritos eternos de nosso Senhor Jesus Cristo, o que ela faz com esses méritos? Usa e aplica os méritos de Jesus em benefício das almas, perdoando
os castigos merecidos. A tal da consequência do pecado. Exato. Portanto, a igreja tem este poder em benefício das almas, exatamente usando os merecimentos da paixão e da morte e da gloriosa ressurreição de Jesus. Então vamos lá. Agora, quais são as condições para se lucrar essas indulgências? Sim. E o senhor disse que essas indulgências necessariamente não precisa ser feito só para quem está rezando por elas. Pode ser indicada, pedida, transferida a uma alma no purgatório. Exato. São 5 itens nestes primeiros 8 dias. Primeiro, visitar um cemitério, ou quem não puder visitar uma igreja, e rezar pelas almas. Olha, meus amigos, que nestes dias os cemitérios parecem lugares vivos, muitos encontros, até sociais. Gente, é um lugar de respeito, de silêncio, de meditação e de muita oração. Visitar um cemitério ou uma igreja e rezar pelas almas. Confessar-se, frequentar esse sacramento da confissão, receber a Santa Eucaristia, a comunhão, e oferecê-la pelas almas. Quarto, rezar a nossa profissão de fé, isto é, o credo, e terminamos no o quinto item, rezar um Pai Nosso nas intenções do Santo Padre, o Papa. Vejam só, meus irmãos, não se trata de grandes sacrifícios, nada de dinheiro, absolutamente. Somente muita oração e, sobretudo, nós reconciliando-nos com Deus através do sacramento da Eucaristia, da confissão e da Eucaristia. Então, só repetindo para ficar bem claro e confirmado. Confissão para estar em estado de graça para fazer tudo isso. Perfeito. Visitar um cemitério e rezar pelos fiéis defuntos. A comunhão eucarística. A comunhão eucarística. A rezar a profissão de fé, isto é, o credo. E depois um Pai Nosso nas intenções do Papa. E se a pessoa não tem ninguém para visitar, nenhum túmulo de um ente querido, mora numa cidade onde não tem nenhum parente, faz mesmo assim? Pode fazer e aplicar para as almas que mais precisam. Aliás, uma pessoa ontem, quando explicava na minha paróquia, né, este grande benefício da indulgência plenária, uma senhora me interrompeu e me perguntou: padre, vem cá, se eu faço estes 5 itens, por exemplo, eu quero aplicar para a minha mamãe que faleceu, mas a minha mãe já está no céu, então eu estou perdendo o meu tempo? De jeito nenhum. Quando você faz esta indulgência plenária... Para alguém que não está precisando mais dela. Exato. Deus aplica o fruto da tua oração para uma outra alma mais necessitada. Nunca se perde a possibilidade de ajudar as almas do purgatório. Padre Guido, o senhor disse que, então, quem fizer essas obras de misericórdia para buscar indulgência plenária, pode indicar para algum fiel que já faleceu, que pode estar no purgatório, né? Sim. Agora, a pessoa pode fazer isso e indicar para outro vivo? Não. O grande benefício nestes primeiros 8 dias de novembro é exclusivo para as almas do purgatório. Certo. Certo? Em outras oportunidades, nós podemos ganhar indulgência plenária, seja para nós mesmos, como também para outras pessoas que queremos que sejam tocadas pela misericórdia de Deus, em benefício também de outras pessoas também vivas. Não tem nenhum problema. O senhor lembra algum exemplo, alguma devoção especial, por exemplo, que isso acontece para outras pessoas, que a gente pode indicar? Sim. Sagrado Coração de Jesus. Também, né? Temos depois, por exemplo, a grande indulgência da Porciúncula, no dia 1º e 2 de agosto. Porciúncula é aquela igrejinha de São Francisco. Exato, que Jesus, quando lhe apareceu dizendo: conserta esta minha igreja, restaura, né? E até hoje se ganha indulgência plenária, especialmente naqueles 2 dias, 1º e 2 de agosto, né? Podemos sempre aplicar os benefícios espirituais, mas de uma maneira especial, nesta semana, nós pensamos nas almas do purgatório. Gostaria, para tocar bem deixar bem claro este assunto, que estivesse aqui no meu lugar, e no lugar do Senhor também, né? Uma grande santa, Santa Teresinha do Menino Jesus. A gente falou sobre ela na semana passada. Exato. Ela também daria um depoimento extraordinário. É chamada do Menino Jesus, porque o Menino Jesus lhe aparecia no seu colo, né? Um dia,
a Madre Superiora do Carmelo, da cidade de Lisieux, na França, onde a santa viveu, chamou Teresa e lhe disse: olha, a próxima vez que te aparece o menino Jesus, por favor, pergunta-lhe em meu nome o seguinte: quando é que no decorrer do ano muitas mais almas do purgatório vão para o céu? E Teresinha, sempre obediente à sua Madre Superiora, 2 dias depois recebeu a visão do menino Jesus. Ele fez esta pergunta. Vejam só qual foi a resposta do menino Jesus. Isso acontece, falou Jesus, numa maneira especial, 2 vezes ao ano. No dia 25 de dezembro, dia de Natal, lembrando a minha chegada no mundo, certo, e no dia de finados, dia 2 de novembro.